Voltamos com Tati Repórter. Vamos lá, a gente está recebendo aqui agora na nosso interativo aqui a participação do advogado Daniel Ronde. Mais uma vez, ontem estava com a gente aqui e voltou para falar sobre esse direito, né, de abrir o escritório durante o lockdown. Doutor Daniel Ronde, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Schiaparelli, bom dia a todos que nos assistem, uma satisfação estar sempre aí com vocês mais uma vez. Bom, ontem o senhor veio aqui ao programa dizendo que estava entrando com a liminar, fazendo esse pedido. E no final da tarde foi aceito, foi acatado. Conta um pouquinho dessa história e do processo. São dois advogados em Ribeirão, se não me engano, não é isso, doutor? Tem o senhor e tem um outro advogado que também entrou com essa outra liminar, pedindo essa possibilidade aí. É o senhor e o doutor, estou recebendo aqui, doutor Hugo Amorim. Mas conta pra gente como é que foi a sua liminar aí, doutor. Bom, Schiaparelli, na verdade não sou só eu ou o doutor Hugo que também manejou o mesmo recurso, mas diversos advogados. O que aconteceu foi que o juiz ontem da primeira vara da Fazenda Pública reconheceu que, de fato, a advocacia é essencial o funcionamento neste momento de exceção de lockdown em Ribeirão Preto. Ele entendeu que é ilegal o decreto municipal se não abranger essa questão da advocacia. Então, de uma forma específica para cada caso, né, é importante que se diga que essa é uma decisão que somente vale, infelizmente, né, para quem entrou com essa medida judicial, porque nós não entramos com mandado de segurança coletivo, porque quem tem que fazer isso são as entidades de classe, representativas da advocacia, mas todo advogado que entrou, até onde eu tenho conhecimento, foi concedida essa medida de segurança, essa liminar, para que a gente possa tanto circular, quanto abrir o escritório de advocacia e, inclusive, fazer atendimentos tidos aí como urgentes e necessários a critério do profissional advogado. Apesar dessa decisão não gerar um efeito para todos os advogados, a fundamentação que o juiz utilizou para deferir a liminar, ele reconhece na decisão esse caráter de essencialidade dos advogados nesse momento de exceção. Kevenato, doutor Daniel Ronde. Doutor Daniel, bom dia. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você. De longa data a gente se conhece, de longa data trocamos figurinha, eu não costumo passar pano e nem passar a mão na cabeça. Eu acho muito mais espalhafato isso que você fez, isso que fez o doutor Amorim, do que resultado prático, entendeu? Eu acho que não teria necessidade disso, porque acho que isso serve, e eu estou falando em nome de cidadão comum. Obviamente que eu preciso do advogado, sem advogado não existe justiça, né? É o advogado que vai me dar força, é ele quem vai me justificar, ele que vai me defender quando eu for atacado, ou é ele que vai atacar quando eu sentir a necessidade de atacar, contra-atacar, qualquer coisa nisso aí. Mas eu vejo isso como um mau exemplo, eu estou falando de vida, eu não estou falando apenas de trabalho, né? Ou não é o trabalho simplesmente que está em jogo a vida, vidas humanas, né? E acho que isso serve como um péssimo exemplo. Acho que a sua atitude é um exemplo ruim. Acho que a sua atitude vem atrás disso. O padeiro vai se achar no mesmo direito. Eu acho que todo mundo tem o direito de se achar, mas quando isso parte exatamente de quem tem que pregar a justiça, né? E nós estamos no momento de falar de vida. Nós não podemos agora ficar pensando em coisinhas mínimas. Não, tá lá no escritório, eu preciso ir lá porque é lá que eu tenho. A justiça está parada, está tudo parado, nós não temos nada. O entendimento do juiz é lógico que seria esse. Eu só estou falando de exemplos. Eu acho que você perdeu uma grande oportunidade, né, de dar um bom exemplo. Acho que esse exemplo não é legal. Óbvio que todo mundo tem o direito e o livre-arbítrio de fazer o que quer. Eu estou tentando encontrar as palavras aqui para não me magoar, não te magoar, não magoar toda uma classe que eu respeito, que é de advogado, né? Mas que eu tenho seríssimas restrições a fazer, né? Porque nós dois trabalhamos com vertentes diferentes. Eu
enquanto jornalista, se eu contar uma falsidade aqui, se eu inventar um assunto aqui, eu perco toda a minha credibilidade e perco talvez a minha profissão por inteiro. O advogado, ele cria histórias para justificar alguém, para defender alguém, e cria histórias absurdas. Não todos, não estou falando todos, mas é comum a gente falar isso aí. Então, por isso que eu estou dizendo que isso veio, para mim veio muito uma hora esse tipo de coisa. Acho que poderia esperar um pouco mais. Afinal de contas, são 3 dias, 4 dias. Não vai alterar o preço do quiabo no interior da Jamaica, né? E acho que realmente alguma coisa, o exemplo poderia ser melhor. Um exemplo que poderia vir da própria OAB, essa coisa toda. Vamos ouvi-lo. Doutor Daniel Ronde, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro dizer, Kevenato, da admiração recíproca que eu tenho por você. Obrigado. E pelo respeito que tenho até pela sua opinião. E é assim que a gente avança, conversando, divergindo, até mesmo porque o avião costuma voar contra o vento, né? Não é de hoje que muitas vezes o advogado ele é mal interpretado ou mal compreendido, e isso não é exclusividade de pessoas de baixo nível, pelo contrário, muitas dessas opiniões são muitas vezes se manifestadas por pessoas de alto calibre, como é o seu, e eu respeito isso de uma forma muito tranquila. Eu só ouso, né, divergir de você, porque eu entendo que nós temos na democracia pilares, e em cima da gente toda uma estrutura para que seja sustentada exatamente um Estado democrático de direito. E dentre essas colunas, dentre esses pilares, estão inclusive o jornalismo, como você está aí hoje trabalhando na frente do microfone, informando a população. Isso é uma pilastra essencial para o Estado democrático de direito. Mas, de igual forma, também a advocacia assim é. Você, por ser uma pessoa muito ponderada, pode entender que esta questão exatamente do bom senso, que poderia talvez dar um mau exemplo, mas nós estamos falando de situações caras. Você imagina, Fernando, que por aquele decreto, da forma como ele está escrito, ele impede, por exemplo, que o advogado circule. Aí você vai me dizer, e se alguém for preso? Ah, não, mas lá no decreto tem uma condição de urgência, necessidade específica, tal. Não, o próprio juiz veio na decisão dizendo que a ausência da inclusão da advocacia nas previsões do artigo 6º que são permitidas causa uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade. Nós estamos falando não de uma situação de Ribeirão Preto. Para que você tenha um exemplo prático do meu caso, eu tinha ontem instrução criminal no Mato Grosso do Sul, que não está em lockdown. E eu precisava fazê-lo dentro do escritório. Por isso, da urgência do pedido na própria terça-feira, quando foi editado. Então, com o máximo de respeito, eu entendo que o advogado, a advogada, nesse momento, ele exerce um papel. Quando você diz que a justiça está parada, isso de fato é uma inverdade. Por quê? Porque a justiça está em pleno funcionamento. Ontem eu estive despachando com um juiz por meio virtual. Agora, o meu deslocamento para o escritório foi necessário. Ah, você vai me dizer, mas se você for parado numa blitz pela Guarda Municipal e dizer tudo isso, eles vão compreender. Aí nós caímos na questão subjetiva. Por isso que é preciso uma liminar, por isso que é preciso uma decisão escrita, uma autorização judicial para isso acontecer. Sob pena, Fernando, de cair o Estado democrático. Porque se você não respeita as pilastras da democracia, e aí se inclui o atendimento à saúde, o jornalista, o frentista, o atendente de farmácia, o atendente do supermercado, que estão previstos ali no decreto, você teria um problema talvez irremediado, dando oportunidade aí para um estado de exceção, eventualmente uma ditadura. O senhor imagina que outros advogados devam proceder da mesma forma, doutor Daniel? O senhor disse que outros, além do doutor Hugo, também o senhor e outros advogados estão entrando com processo. Deve virar uma constância aí, com certeza, muitos devem entrar com esse pedido de vistas aí por conta da justiça, é isso? De fato é isso.
Eu tenho conhecimento de vários outros mandados de segurança já concedidos. O exemplo do Dr. Hugo Amorim, que inclusive me precedeu, nossa, acho que a diferença do dele, que foi primeiro para o meu, foram coisas de 30 minutos. Mas eu tenho, inclusive, notícias de que hoje entidades representativas estão fazendo isso. Mas, Caparelli, eu tenho o sentimento de que o próprio prefeito municipal pode corrigir esse erro, que para mim foi muito mais um erro de redação do que uma tentativa do prefeito de impedir a advocacia de trabalhar. Falei isso ontem, inclusive, para o juiz. Tá? Acho que o prefeito sequer vai recorrer dessa decisão. Por quê? Porque a essencialidade da advocacia já vem sendo demonstrada em vários locais. Belo Horizonte, o prefeito lá disse, voltou atrás, para incluir a advocacia como situação permitida. Então, o prefeito pode, se assim quiser, alterar o decreto, até porque tem uma grande chance desse decreto ser postergado a partir de domingo e corrigindo para que, então, seja reconhecido a advocacia como uma situação essencial. Ok, doutor Daniel Ronde, obrigado pela participação. Tem muitas questões aqui, muita gente dando parabéns, inclusive pelo ato, né? O Ricardo Cesário está dizendo o seguinte: essencial somos todos nós, contadores, como ele no caso, advogados, porém a prioridade é salvar e preservar vidas. Outros amigos aqui, o Valdir, parabéns ao advogado pelas palavras. O Luiz Carlos Neto diz o seguinte, doutor Ronde: essencial vai do faxineiro até o grande empresário. Ninguém trabalha por diversão. Exatamente, não, ninguém está pedindo. O doutor Daniel Ronde não está pedindo, não. Com certeza não está pedindo, e conhecendo bem. E nem eu estou pedindo para que o advogado fique de fora. Eu acho muito justo que o advogado seja reconhecido como um trabalho essencial. Até porque, do jeito que eu sou ameaçado aqui, do tempo todo, né, de pancadaria, esse negócio todo, é que eu não dou bola para isso. Mas eu vou precisar de um advogado alguma hora. Agora há pouco, eu e o César, a gente estava conversando sobre um problema de processo, quem vai, quem não vai, se pode, não pode, coisa e tal, e ele vai precisar, se for o caso, ou ele, ou eu, qualquer pessoa precisa de um advogado. Eu só acho que esse assunto poderia muito bem ser tratado através da OAB, direto com o prefeito, sem criar esse alarde todo e sem despertar esse tipo de paixão, né, em outras profissões, porque daqui a pouco o arquiteto, cujas lojas estão todas fechadas, né, lojas de materiais de construção, o engenheiro, mais não sei quem, o padeiro, todo mundo vai querer, não é? Eu só achei assim que foi um desperdício de tempo, um desperdício foi um chamamento de atenção que eu dispensaria nesse momento. Eu apelaria ao OAB, a OAB trataria isso com o prefeito tranquilamente. Até porque o prefeito, como você disse, é sensível a esse tipo de coisa e deve ter, obviamente, percebido o erro grotesco que aconteceu. Só para encerrar, doutor Ronde, liberá-lo, o Luiz Carlos diz o seguinte: parabéns, doutor, isso mostra que o povo acordou e não somos burros, sabemos que temos direitos. Muito bem, doutor Ronde, um abraço, bom trabalho então, muito obrigado pela participação. Grande abraço e, mais uma vez, reitero os meus respeitos à opinião de vocês. É com essa divergência que a gente sempre tende a avançar, conversando, dialogando, divergindo, mas todos preocupados com a mesma direção. Um grande abraço. Obrigado, querido. Um abraço. Bom dia.